Bom, vamos voltar aqui. Eu queria perguntar aqui para André, que o autor de Eclesiastes experimenta todos os prazeres da vida, mas ainda assim conclui que tudo é vaidade. Como é que nós devemos entender e equilibrar o papel do prazer e da alegria em nossas vidas à luz dessas afirmações? Uma pergunta difícil. Esquentar o clima, né? O filósofo e matemático Blaise Pascal, ele certa vez disse que todos os homens buscam ser felizes. E ele é bem contundente quando diz, sem exceção, até mesmo aqueles que buscam tirar a própria vida. Todos os homens buscam ser felizes. E um dos meios, evidentemente, a procura dessa felicidade, um dos meios é o prazer. Vale salientar um aspecto positivo da nossa própria existência no quesito vocacional existencial. Nós fomos feitos para experimentar prazeres. Deus nos fez para experimentar prazeres. No sentido último, como vai dizer Piper, Deus nos criou para que nós pudéssemos maximizar o prazer em Deus. Então nós temos essa vocação, isso é inato, isso faz parte dessa estrutura que Deus nos deu. Nós fomos feitos para buscar o prazer em Deus, e não apenas em Deus ou no Senhor, mas nas coisas de Deus. Então é importante fazer esse tipo de observação positiva, porque nós não podemos pensar no prazer em Deus apenas numa perspectiva de transcender todas as coisas e estar experimentando algum tipo de prazer almático com um Deus que é Espírito. Ou um prazer devocional somente. Mas nós precisamos pensar no prazer dentro de um espectro muito mais amplo, que é o prazer no mundo dos prazeres de Deus. Então esse mundo é o mundo de Deus. A igreja, ao longo da história, acabou permitindo com que o diabo, e quem vai fazer essa colocação, o J.C. Ryle, sequestrasse divertimentos e festas que pertencem ao Senhor e ao povo de Deus. A gente permitiu que isso acontecesse de alguma forma, e temos então por vezes uma perspectiva muito negativa, e às vezes nós queremos renunciar a todo tipo de prazer. Certa vez um rabino disse que nós seremos julgados por tudo, inclusive pelos prazeres que Deus colocou à nossa disposição e nós recusamos. Então o Senhor vai nos julgar também por isso. O que é que nós encontramos em Eclesiastes capítulo 2? Salomão buscando prazer aqui e acolá, debaixo do sol, dentro dos limites desse sistema solar. Ao meu ver, talvez o reverendo Lucas discorde um pouco disso, mas desconsiderando um pouco Deus em algum momento, fazendo experimentos hedonistas egolátricos, a parte de Deus, e dizendo assim, eu vou ter essa experiência, eu vou fazer isso, decidi, vou me entregar dessa forma, divorciado de Deus, embora sabendo que Deus é a fonte de tudo isso. Mas ele faz essa incursão pelos prazeres da vida. Então ele vai, só relembrando aí, ele vai para a comédia, ele vai para o vinho, ele vai para a música, ele vai para o sexo, as mulheres ele cita, enfim, ele tem um autor que diz assim, no fundo a gente tem inveja de Salomão, pelo fato dele ter experimentado. Ele diz assim, eu não me recusei nada, eu me permiti, eu me entreguei, eu fui. Tem uma história muito curiosa que é a
do engraxate, né? Ele está engraxando o sapato de um homem muito rico. Aí diz assim: um dia eu vou ser como o senhor, rico. Aí o homem rico diz: rapaz, não dá em nada não. Aí o engraxate disse: eu não vejo a hora de experimentar por conta própria essa história aí, que não dá em nada. Então às vezes a gente quer, não é, ter essas experiências. E se eu disser que Salomão está nos poupando, dizendo assim: olha, não vão por aí não, que isso não dá em nada, eu estou sendo desonesto. Eu acredito que ele conta todas essas experiências de prazeres que ele experimentou para dizer que, olha, o problema está quando nós desconsideramos Deus como a fonte de todo o prazer, ou então fazemos do prazer um processo apoteótico. O prazer passa a ser uma divindade. O prazer é o meu ídolo. Então a adoração acabou e agora eu entro nesse processo idolátrico onde eu estou adorando os próprios prazeres. E aí isso vira o inferno, porque é egolatria, é egocentrismo, e nenhum homem é feliz assim. Tem uma história contada pelo Stanley Jones. Ele pensa aí num homem fictício e conta assim uma história fantasiosa. Ele diz: um homem, ele pensa em ter muitas coisas, aí ele pensa numa mansão, aí puf, uma mansão. São 3 andares, 15 quartos, isso, o quê. Ele olha para aquela casa e diz assim: rapaz, ele olha para o estacionamento, para as garagens, eu queria muitos carros. Ele pensa, ele não diz, ele pensa, muitos carros à sua disposição. E ele pensa então, viajar, começa a viajar pelo mundo afora, volta, retorna à sua mansão, comer um jantar, um banquete, bebidas, aquela coisa toda, e ele se farta. Ele chama o mordomo e diz: rapaz, eu queria sair disso aqui, isso está parecendo um inferno. E o mordomo diz: você acha que você está onde? Então é essa busca, o prazer pelo prazer. Acredito que essa é a denúncia de Salomão, é o prazer pelo prazer, é fazer do prazer um ídolo, quando na verdade ele é uma dádiva. Além disso, acrescentaria o fato de que há nessa busca pelo prazer um aspecto consequencialista, que é quando você experimenta o prazer numa tentativa de catapultar algum tipo de gozo como resultado desse prazer. Veja só, Deus é a fonte primária e última do prazer. O prazer é um canal que deve me levar a Deus, que aponta para Deus, para o maior de todos os prazeres. Quando eu deixo Deus de lado e tento nessa experiência de prazer algo que possa me dar algo, eu vou dar um exemplo aqui: o uso de alguma substância. O sujeito usa alguma substância, aí falando aqui uma substância talvez ilícita, uma droga ilícita, ele usa e à medida que ele aumenta, diminui, vem esse paradoxo. Por quê? Porque isso é consequencialista. Ele quer algo que o leve a uma transcendência. E quando Deus está de fora disso, isso vira um inferno, porque ele perde a própria experiência do prazer, que não é errada em si mesmo, como a gente sabe numa perspectiva cristã. O segredo de experimentar o prazer, tendo Deus como a fonte de todo o prazer, e dizer: eu posso desfrutar dessa bebida que eu vou tomar, eu posso desfrutar desse riso que eu vou compartilhar com os meus amigos, eu posso desfrutar de tudo isso sem ficar esperando resultados disso, mas presentificando o momento e dizendo: essa é a vida que deve ser vivida. Ora, se ela é transitória, se ela é fugidia, eu preciso estar no momento. E é por isso que Salomão, no capítulo 2, vai dizer assim: eu resolvi me alegrar com todo o meu trabalho, esforço, eu vou comer, beber, vou me alegrar, é isso mesmo, vou fazer isso. E louvar a Deus por tudo que Ele nos deu. Então, perfeito. É aquela leitura que eu sugeri para vocês. Não leiam parte do capítulo ou do parágrafo, vão até o final, porque isso é o capítulo 2. Depois de escrever todas as experiências que ele teve, ele chega a dizer: o melhor da vida é isso.
É comer, beber e desfrutar dos frutos do trabalho, dando graças a Deus. Então, há algo negativo? Há. Frustrante, sim, mas há algo bom. Então, a gente volta àquela fala de Emílio. A gente está em um mundo que é maravilhoso, mas também quebrado. Então, há momentos de dizer, como Deus disse, é muito bom. E há momentos de olhar e contemplar os efeitos da queda, né? Lucas, qual a tua perspectiva dessa busca de Kohelet pelo prazer e das conclusões que ele chega? Eu acho muito interessante que, de fato, a epistemologia de Salomão é empirista o tempo inteiro, né? A epistemologia, irmãos, é o ramo da filosofia que lida com a possibilidade do conhecimento. E Salomão só quer conhecer as coisas por meio da experiência, que é o empirismo, no caso. Ele vai, experimenta, descobre. Vai, experimenta, descobre. Um pouquinho de repetição com o que Adão fez, né? Ele está novamente em busca daquilo que não é devido, vai querendo descobrir através da sua própria experiência algo que não precisava. Eu penso um pouco diferente em relação à questão de Deus não ser considerado, embora compreenda que Salomão leve o leitor ao desespero, a você ficar realmente perturbado do juízo, porque se não há uma resposta teológica de esperança, no fim das contas, você desaba, não tem como. Estava conversando inclusive com os irmãos antes, que o nome de Deus aparece 40 vezes, Elohim no caso, no texto de Eclesiastes. Noções de Deus como transcendente, Deus como criador, Deus como a fonte dos prazeres, o próprio Deus como aquele que organiza a nossa vida. Então Deus está lá, eu penso que Deus está lá, mas há essa intencionalidade autoral de levar você às últimas consequências para ver se você acorda, você perceba que de fato a vida sem Ele não dá, é complicada, a gente não consegue desfrutar dos prazeres como de fato necessitamos, algo que é bom, né? O diabo realmente sequestrou o prazer dos cristãos, né? Isso é algo tão antigo, gente. André mencionou mais cedo o Jerônimo. Jerônimo foi um pai da igreja que a pedido de um papa, ele escreveu a Bíblia Latina Vulgata, a Bíblia adotada pelos católicos até os dias de hoje. E ele foi um grande professor de romanos, lá atrás, romanos que eu digo pessoas que moravam em Roma. Uma dessas pessoas era uma moça que curiosamente era fascinada com o livro de Eclesiastes. Ele ensinou ela Eclesiastes de cabo a rabo, ensinou a ela também Cântico dos Cânticos, mas sempre advertindo, olha, não leia Cântico dos Cânticos antes de ler isso. E entenda que o Cântico dos Cânticos é alegórico, não tem nada dali de sexualidade não, fuja desse prazer. Olhando para Eclesiastes, ele explicou todos os detalhes para a moça, mas no final falou, comer, beber, isso aqui, é melhor você ir para o monastério. É melhor você se privar desses prazeres, como se isso fosse trazer uma santidade, uma noção de maior realização na vida, o que é muito ilusório. Deus nos criou para o prazer, nossas próprias confissões de fé, nossos próprios padrões de confessionalidade declaram que nós somos criados, né, para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, você deixar de aproveitar de forma teocêntrica um prazer é um desperdício absurdo, irmão. É você desperdiçar gotas que você precisa da transcendência, da eternidade que Deus colocou no coração do homem. Eu acho que eu fiz uma aplicação em um desses sermões que a gente trabalhou, o prazer, aplicação para os dois lados. Tem gente que não consegue se divertir, se alegrar, aproveitar a vida porque julga que é pecado, justamente por essa visão, não sei nem se a gente pode chamar só de medieval, mas uma visão equivocada que separa o ser humano. Ascetismo, né? É um ascetismo, né? Por separar o ser humano, né? E a criação. Matéria é uma coisa ruim e o que é bom é o mundo elevado ou o pensamento, coisa do tipo.
quando Deus criou todas as coisas, matéria, e as declarou muito boas. Então, tem gente que tem dificuldade porque entende, é pecado. Não, isso aqui ou não consegue chamar de pecado, mas chama de inferior. Talvez ler a Bíblia, jejuar e orar seja muito mais espiritual do que comer, beber e casar. Não, Deus criou todas essas coisas para o louvor da glória dele e para o nosso prazer. Só que tem outras pessoas, né? Tem gente que não consegue porque, não, é inferior, é pecado. E essas pessoas às vezes ficam criticando aquelas que se divertem, aquelas que comem, que bebem, que viajam, e veladamente às vezes ficam dizendo: olha, fulano não é tão espiritual não, ele está comendo, bebendo e viajando. Bem, há um tipo de prazer pecaminoso, que é esse que o pastor André acabou de descrever, que é idólatra, centrado em si mesmo, buscado como um fim em si mesmo, um fim religioso, né? De fato, a gente pode chegar e transformar o prazer em um pecado. Mas é pecado. Essa busca por prazer pode se tornar pecado. Não desfrutar do prazer, tendo a oportunidade de fazê-lo, não pode. Já é pecado. É por isso que André citou esse rabino que disse que o Senhor vai nos cobrar. Nos cobrar pelas vezes que Ele colocou na nossa mesa uma boa comida e uma boa bebida e nós as rejeitamos, como se fossem inferiores ou pecado, ou na oportunidade que tivemos de, viajar com a família, ou de comprar algo que gostaríamos para a nossa família, e nós nos fechamos. Não, isso é mal, isso é ruim, eu não deveria estar gastando com isso. Então, não faça do prazer um fim em si mesmo, mas aprenda a ter prazer em Deus e em tudo o que Deus nos deu. É para o louvor da glória dele. Essa é a grande coisa. Se conseguimos fazer para a glória dele, então que tenhamos o máximo de prazer naquilo que ele nos permite. Amém. Renan, Eclesiastes fala que Deus colocou a eternidade no coração dos homens. Como é que nós devemos interpretar essa afirmação e que implicações isso tem para a nossa compreensão do propósito humano? Eu acho que essa citação aí está no capítulo 3. Isso, capítulo 3, versículo 11. Isso é bem interessante. Nós precisamos interpretar o texto dentro do seu contexto. Então, solto a gente pode dizer quase qualquer coisa. Sim. Dentro do contexto, Salomão está nos apresentando Deus como Senhor do tempo. Lembra daquele poema ao início do capítulo 3? Tempo para isso, tempo para aquilo, tempo, tempo, tempo. No poema, Deus não aparece explicitamente. Logo depois do poema, Deus aparece umas 3, 4 vezes. No comentário do poema, na aplicação do poema, é quando aparece essa fala aí. E se você passa, esse é o verso 11? Isso. Esse é o verso 11. Se você passar, aí tem, do 11 ao 14, tem algo do tipo: Deus fez tudo belo ou apropriado ao seu tempo. Deus colocou a eternidade no coração do homem. E no final dessa perícope, ou desse parágrafo, tem assim: Deus fez isso para que o homem o tema. Como é que está escrito aí, Lucas? Verso 14, eu acho. Sei que tudo que Deus faz permanecerá para sempre. Deus faz assim para que os homens o temam. Tudo que Deus faz permanecerá para sempre, e Deus faz assim para que o homem o tema. Ele está no controle do tempo. A vida muda,
O tempo, aí em Eclesiastes 3, é mais estação. Deus está no controle de todas as estações que vivemos. E as coisas mudam muito rapidamente. E ele está dizendo, Salomão, que Deus assim faz para que o homem o tema. Então, esse verso está dentro desse contexto, certo? Isso. Nessa vida que começa o dia super feliz e que termina o dia super triste, o mesmo dia que a gente começa às vezes celebrando uma festa e termina num funeral, que a gente está se realizando em algo e nesse mesmo algo daqui a pouco vai se frustrar. Nessa mesma vida, Salomão faz essa declaração. Não é só um anseio pela eternidade, como se a gente fosse fugir daqui para lá, entende? Não é um escapismo, não é só, uau, a gente vai viver algo pleno no amanhã. Lembrem-se que o ambiente da pesquisa de Salomão é a vida debaixo do sol. Ele não está tão preocupado com a vida do porvir. Ele está falando de um anseio que Deus colocou no nosso coração por prazer, por completude, por plenitude, por realização. E nesse mundo que ora é feliz, ora triste, ora tenho, ora não tenho, ninguém consegue se ver realizado plenamente, mas o anseio permanece. E Deus assim fez para que o homem o tema, para que o homem, lembrando do que Lucas falou ao início, temor aqui tem a ver com o conhecimento e a obediência à lei, para que o homem viva diante de Deus, segundo Deus e para a glória de Deus. Mais ou menos isso aí. Eu penso que inclusive esse é um ponto chave em Eclesiastes, né? Você vê realmente uma virada de chave e existe até mesmo uma dinâmica no texto hebraico, irmãos, quanto a isso. Rebelde, como a gente falou, é uma das palavras que mais se repete, essa ideia de vapor, efêmero, passageiro, transitório. E aí coloca-se aqui então a palavra eternidade, a palavra olam, que é onde vem El Olam, o Deus eterno, lá do livro de Gênesis. É como se fosse o contraponto. Quer resolver esse negócio de rebelde? Olam. A eternidade Deus colocou no coração do homem. Tema a Deus, obedeça seus mandamentos, aí você vai estar realizado. Ou seja, nós desejamos algo que não é transitório. Nós seremos saciados apenas quando encontrarmos aquilo que é olam, aquilo que é eterno, aquilo que não é mais passageiro, né? E de novo, não é só algo que nós vamos viver lá. É fato que nós vamos viver isso em plenitude lá. Mas o que ele está dizendo é, nós ansiamos isso hoje. Deus nos fez para isso. E eu queria até perguntar isso, esse olam, esse algo eterno, não é algo eterno que ele menciona exatamente o que é, né? Ele não fala explicitamente o que é esse eterno, ou fala? No contexto. É por isso que eu estou falando que não pode ser arrancado de seu contexto. Esse texto está dentro desse parágrafo que fala sobre Deus estar no controle de todo o tempo, ou de todas as estações. As estações. Então, nesse mundo que oscila, que muda drasticamente em um dia, que eu vou de realização a frustração com a mesma coisa. Eu me realizo no trabalho de manhã e eu me frustro no trabalho de manhã. Esse anseio por eternidade aí é também durabilidade. Eu anseio por algo que não passa. Foi Deus quem colocou. E só se acha nele. Lucas,
queria perguntar também para ti sobre a perspectiva de sabedoria e de loucura que o autor também traz em alguns momentos, especificamente ali no capítulo 2, né? O autor de Eclesiastes traz essa perspectiva e conclui que apesar da sabedoria ser melhor, tanto o sábio como o insensato terão o mesmo destino, né? Como é que a gente compreende essa perspectiva dele? Como é que a gente compreende essa conclusão? Como é que a gente conclui essa busca por sentido a partir da sabedoria e da loucura? Por que vale a pena ser sábio se tanto o sábio como o louco vão chegar ao mesmo lugar? É a ideia bíblica, inclusive, do tu és pó e ao pó retornarás. O ser humano foi criado a partir da terra e então ele retorna para a terra, nesse sentido um pouco mais complexo e especialmente investigando a partir dessa esfera debaixo do sol. Eu penso que Deus está no livro de Eclesiastes. Eu penso que há esperança no livro de Eclesiastes. Sei que o texto fala dessa partitura muitas vezes do sábio com o ímpio, às vezes até colocando desconfiança. Queira ser sábio, não. O ímpio, seja um pouquinho ímpio, que pessoas podem interpretar mal, mas de fato há valor, há algum tipo de lucro na sabedoria. O capítulo 2 nos ensina um pouco sobre isso. Você pode usar da sabedoria para se proteger contra o caminho que está diante de você, evitar quedas, cair em problemas. Se você valoriza um pouco da sabedoria, e é importante salientar que sabedoria aqui não necessariamente reflete a ideia ímpar de sabedoria bíblica, mas de conhecimento em geral, isso vai livrar você de várias tempestades. Mas entenda, quando a gente lida com a morte, ela não resolve o problema. Você pode ser o grande conhecedor do mundo, você pode ter todos os tipos de conhecimento em sua cabeça e não vai resolver, porque dentro dessa esfera de investigação debaixo do sol as coisas não se resolvem. Eu sei que a gente precisa olhar acima do sol, só que para mim olhar acima do sol não significa necessariamente olhar acima de Eclesiastes. Eclesiastes está num momento aqui, num lugar da Escritura em que a gente precisa compreender o seu desenvolvimento, o contexto, a teologia de esperança, o povo em sofrimento, a resposta de Deus, a redenção vindo. Nós não lemos Eclesiastes isolado. O Eclesiastes está junto do cânon. A gente precisa compreender a história una do povo de Deus, a grande ação de Deus redentiva por todo o cânon das Escrituras. Então, a morte só é resolvida por meio do Senhor, não há o que fazer. Mas nesse sentido estrito da investigação debaixo do sol, tu és pó e ao pó retornarás. Muito bom. Querem acrescentar algo? Começar a fazer as perguntas da plateia aqui. Vamos lá? É uma pergunta aqui mais relacionada ao cânon, né? Existe alguma relação de Eclesiastes e eclesiástico, o livro da Bíblia Católica? Eu estava brincando com o reverendo Renan no começo da nossa série, que um dos autores que eu estava lendo traduz Correlete como eclesiástico, o mestre da igreja. E fiz questão de dizer que eu não vou usar essa terminologia para não confundir os irmãos. Vejam, Eclesiastes é um livro que consta no cânon das Escrituras, Antigo Testamento, há muito tempo. Dentro da história da tradição judaica, houveram questionamentos. No Talmud, por exemplo, que é o registro das discussões rabínicas, uma turma dizia: olha, aqui tem algumas contradições, vamos ver se o livro de fato é bíblico. Mas foram vencidos e a tradição permaneceu compreendendo Eclesiastes como um livro autoritativo e inspirado por Deus. Depois começaram a achar, isso acho que está na Mishnah, que é o registro da tradição oral dos judeus, que havia muito pessimismo no livro. O pessoal aqui não está entendendo bem como é a teologia da esperança. Mas, novamente, eles foram vencidos em debates e o livro permaneceu no cânon das Escrituras. Então, quanto ao Eclesiastes em si, nós podemos ter grau de certeza de que é um livro inspirado, separado por Deus, com muitos ensinamentos importantes. Já Eclesiástico
é um livro que nós chamamos de deuterocanônico. Ele é um livro que foi canonizado posteriormente. Havia o uso de Eclesiástico, como vários outros livros dentro da tradição judaica, para informações históricas, para poesias, alguns até para uso litúrgico, mas nunca considerados como autoritativos para o povo de Deus. O problema grande mesmo aconteceu quando na Reforma Protestante houve a reorganização dos livros da Bíblia, porque até então os judeus e muitos dos católicos, por tabela, se utilizavam de alguns livros dentro do mesmo comboio de documentos sagrados. Então, em muitos manuscritos antigos você vai ver livros que constam na Bíblia dos católicos: Eclesiástico, Tobias, Judite, alguns acréscimos em Esther, Daniel, Esdras e por aí vai. Então Lutero, na sua primeira onda lá na Reforma, fez essa divisão do que é de fato útil para a informação com algum valor histórico, que é o caso dos livros de 1ª e 2ª Macabeus, e aqueles que de fato são inspirados e são reconhecidos há muito tempo pela igreja. A questão é que os católicos estavam naquela confusão de inserir doutrinas, milênio, inserindo doutrinas falsas e errôneas dentro da igreja. E aí, para fundamentar a continuidade das suas doutrinas, eles adotaram certos livros como autoritativos para que não ficassem passando vergonha. É o caso de Eclesiástico. Então, na Contra-Reforma, que foi um movimento que respondeu à Reforma Protestante, o Concílio de Trento, eles tiveram a reorganização do cânon, os católicos no caso, e, digamos, promoveram livros como Eclesiástico, 1ª e 2ª Macabeus, a um grau de autoridade. Nós rejeitamos eles. Não significa que nós não podemos fazer uso deles, não podemos lê-los, é importante que conheçamos, inclusive, mas a diferença de Eclesiastes e Eclesiástico, do ponto de vista doutrinário, para começar, é gigantesca. Aqui tem 2 perguntas sobre o destino final de Salomão. Eu vou ler as 2 aqui, uma acrescenta informações diferentes. Nos últimos dias de Salomão, ele tornou-se um idólatra? Se isso for verdade, em que medida essa atitude tem influência no livro? E a outra pergunta relacionada: em 1 Reis 11, vemos que Salomão se desviou dos caminhos do Senhor no final de sua vida e Deus declara sua ira sobre ele. Como podemos confiar em seus conselhos, se nem ele, sendo o homem mais sábio que já existiu, seguiu seus próprios ensinamentos? Eu começo e tu finaliza aí. Essa é sempre uma pergunta, muito pertinente e que merece sim uma discussão. Se nós adotarmos a posição tradicional da igreja, lembrem-se, Eclesiastes é fruto da velhice de Salomão, e só isso já nos mostraria Eclesiastes como um grande arrependimento de Salomão. É ele nos chamando de volta, porque ele mesmo foi chamado ao temor do Senhor, depois de ter vivido tudo o que ele viveu. Só que tem uma outra coisa, gente, e para mim isso é determinante. Deus prometeu ao pai de Salomão que jamais o abandonaria. Ninguém é salvo pelas obras. Ninguém é salvo porque tem uma fé perfeita, uma vida perfeita, porque não se desvia muito, porque demora a voltar. Nós somos salvos porque Deus salva. É óbvio que nós precisamos de provas, eu e vocês. E essas provas se resumem em fé e arrependimento. Mas Deus prometeu, assim como Ele prometeu sobre você, Ele prometeu a Davi não abandonar seu filho. Então, eu me dou por satisfeito com isso.
vamos nos encontrar com Ele na glória. Quer acrescentar algo, André? Não? André acha que ele não foi salvo, não. Brincadeira. Eclesiastes 7:1 diz que o dia da morte é melhor que o dia do nascimento. Sabemos que para o cristão isso é fato, porém, como explicar tal afirmação para um ímpio que perdeu um ente querido? Posso? O contexto é muito importante. Se a gente isolar, pode dizer qualquer coisa com isso, não é? Inclusive pode parecer uma afirmação absurda. Quem é que acharia o dia da morte melhor do que o dia do nascimento? Se for a morte de outra pessoa bem ruim, talvez, né? Mas os primeiros versos desse capítulo, a primeira metade desse capítulo, está marcada pela expressão que uma coisa é melhor que a outra. Não está dizendo necessariamente que a outra é ruim. Está dizendo que uma coisa é melhor que a outra. Então, aí mesmo, 7:1, aí no verso 2, ir a uma festa, ou melhor, ir à casa onde há luto é melhor do que ir a uma casa onde há festa. Ele não está dizendo que a festa é ruim, porque ele já disse que a festa é boa, a festa é maravilhosa. Só que o funeral é melhor em termos de impacto, em termos de efeitos. Em um funeral, nós pensamos melhor sobre a vida debaixo do sol. Em uma festa, as conversas geralmente não são profundas. Mas ele não está dizendo que é ruim, que não presta. Ele só está dizendo que o funeral causa um impacto maior. A mesma coisa no verso 1. Ele não está dizendo que o dia do nascimento não tem valor, não é importante. Ele está dizendo que o dia da morte de alguém tem mais impacto sobre você do que o dia do nascimento de um bebê. Todo mundo se alegra, todo mundo, mas no funeral tem esse impacto. Então não dá para tirar esse verso 1 do contexto dos versos 1, 2, 3 e 4. Todos esses versos estão falando sobre a mesma coisa. O impacto de uma coisa é mais forte do que o impacto de outra. No dia do nascimento de um bebê, todo mundo fica feliz, mas não pensa tanto sobre a vida. No dia da morte, todo mundo é obrigado a pensar. Então não sei, assim, sobre... A pergunta era, como é que a gente explica isso? Como que explicaria isso? Desse mesmo jeito. Explicar a partir do contexto da Bíblia. Não tem como inventar outra coisa, gente. Não dá para... É explicar o texto. O texto é fazer o camarada entender que o texto tem uma mensagem, que tem um contexto, que você precisa obedecer regras de interpretação e não tirar esse verso de seu contexto. Se tirar, aí ele pode ficar com raiva, pode achar bom, e ninguém é responsável por isso. Nós somos responsáveis por apresentar a mensagem da Bíblia com fidelidade e relevância. André, essa pergunta aqui para ti. Na verdade, me parece que Salomão não foi nem um pouco sábio, mas extremamente tolo. Porque ele tem todas as experiências que quer, como se precisasse disso para chegar na conclusão que chegou. No entanto, ele já tinha a revelação do Pentateuco. Por qual motivo ele fez isso? Não sei, não. Um pecador nato, né? Acho que Lucas tocou nesse ponto, com relação à investigação de Salomão. Ele era um empirista nato. Então ele busca, ele faz da sua vida um laboratório. Então aqui eu vou analisar, eu vou experimentar, eu vou passar por isso. A gente deve considerar o fato de que
nós estamos, sempre que eu estou lendo o Eclesiastes, eu tenho um respeito por ele, porque se trata, e aqui eu estou partindo do pressuposto de que foi Salomão, tá? Trata-se do homem mais sábio do mundo. Então a gente precisa manter uma distância. Não é qualquer um falando. É o homem mais sábio do mundo, debaixo de inspiração divina, com um relato autobiográfico. Então, isso deve provocar em nós um certo respeito. É natural que perguntas desse tipo surjam e apareçam, muito natural, não deveria ser diferente, e entender aquilo que Lucas falou. Ele quer investigar dessa maneira. Vamos respeitar o sábio. Quando ele fala, por exemplo, de se entregar ao vinho, diz assim: olha, mas eu não vou perder a cabeça com isso. Então, esse texto, inclusive, ele é difícil de ser interpretado, o que realmente ele quer dizer ali. Ele diz que vai se entregar ao vinho, mas não vai perder a sensatez. Quem é capaz de fazer isso? Como assim? É o homem mais sábio. Eu não sei como é que ele faz isso. Como é que ele vai se entregar ao vinho? Ele quer o quê? Algum tipo de experiência que ele quer com a bebida? Ele quer transcender de alguma maneira que eu não sei como funciona isso? O que eu sei ele não está dizendo que, pegando esse exemplo do vinho, que encheu a cara, porque senão ele deixa de ser sábio. Mas ele experimenta sem perder a sabedoria. Ele cria um Éden dentro do Éden. Ele tenta. Agora ele cria esse Éden, como vai dizer o autor, sem fruto proibido. E como é bom para a gente ter essa experiência de Salomão. Inclusive poupa a gente de muita coisa mesmo. Você olhar para a história dele e dizer assim: mas eu tenho essa preciosidade. Eu fico pensando às vezes o que seria, a escritura é tão completa, não é? Eu fico pensando, o que seria da gente sem Eclesiastes? É uma maravilha, para mim é um dos melhores livros que tem na Bíblia. Deixa eu acrescentar uma sugestão de leitura sobre isso. Se a pergunta é como foi que ele parou onde ele parou, como foi que ele deu em tantos problemas, em tantas tolices, porque embora ele tenha sido o homem mais sábio do mundo, a queda foi grande, né? Leia 1 Reis e você vai ver o registro bíblico da ascensão e da queda de Salomão. E quais foram, ou o que foi que o levou lá. Para além disso, tem um livro de Philip Ryken, que é um autor que a gente inclusive tem citado na série de Eclesiastes. Ele escreveu um livro, eu acho que em português tem o mesmo título de inglês, Salomão, um rei bem, esqueci o subtítulo, mas se vocês colocarem lá Salomão e Philip Ryken, vocês vão encontrar esse texto. Ele está traduzido para o português, acho que pela editora Cultura Cristã. É excelente. Encontrasse aí? Rei Salomão, as tentações do dinheiro, sexo e poder. Pronto. Então, responde bem. Vida nova. E diga-se de passagem, são estudos bíblicos. Ele não está falando a partir de qualquer coisa, ele está expondo. Esse livro é uma exposição de capítulos selecionados de 1 Reis. Então, pode ajudar bastante. Ótimo. E uma última pergunta. Se a pergunta central do livro for qual o sentido da vida, podemos concluir que a resposta para ela é o teme a Deus, descrito no final do capítulo 12.
12, 13 e 14? A pergunta é essa. Capítulo 12, versículos 13 e 14. Pensei que ele tinha acrescentado agora. Fiquei com medo, pensei que ele tinha acrescentado, virou eclesiástico. Querem falar vocês? Eu acredito que sim. Essa é a síntese. E esse princípio, né, da sabedoria, o temor ao Senhor, é a síntese de uma vida de santidade, de uma vida em consonância com a vontade do Senhor, de uma vida que está buscando durabilidade, de uma vida que vive essa tensão de temporalidade e eternidade, e que, para manter essa chama acesa do anseio, precisa colocar a lenha com temor a Deus. Então, eu acredito que sim, é a resposta para qual sentido da vida. Temor ao Senhor. Agora, evidentemente, as implicações disso, como temer ao Senhor, o que é temer a Deus, em quais circunstâncias, aí já é outra coisa, né? Outra situação. Mas, de fato, a resposta está encapsulada aí. Qual é o sentido da vida? Temer a Deus. O sábio, ele é econômico nas palavras. Você pergunta, Salomão, qual é o sentido da vida? Temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. Agora, começa Provérbios com isso e termina Eclesiastes com isso. Isso, muito bom. Estamos encerrando o nosso Café com Palavra dessa noite e com muita gratidão à presença de vocês três. Essa noite muito proveitosa de discussão sobre esse livro. Uma palavra final de cada um de vocês para a gente encerrar essa noite. Gabigol está errado. Vou começar então. Agradecer, né, pelo convite. Acho que foi uma bênção. Quero estimular os irmãos a lerem os textos bíblicos com cuidado. Não fiquem com medo de Eclesiastes, de Romanos, de Apocalipse. Deus pode tratar nosso coração, a gente pode estudar passo a passo. É importante que a gente estude o contexto, como o pastor Renan colocou, e encontre aplicações de como temer a Deus, como encontrar a realização verdadeira no coração a partir do que o texto sagrado nos ensina. Então, é isso, gente. Deus abençoe vocês. apenas agradecer a paciência de vocês, as perguntas, né, a esse momento aqui com os pastores da IPBE. Muito feliz por estar aqui. Espero amanhã pela manhã cultuar juntamente com vocês e ministrar a palavra de Deus. Já fez a propaganda. Vai ser um prazer para nós. Ótimo. Pastor Renan. Vai ser mesmo, um grande prazer. Eclesiastes tem esse valor de nos ajudar a viver debaixo do sol. Então, realmente, sem Eclesiastes, parece que faltaria algo, né? Porque se Provérbios nos dá muita instrução positiva, ela nem sempre se concretiza em um mundo quebrado. Então a gente precisa saber viver em um mundo quebrado. A gente deve viver à luz de Provérbios, temendo o Senhor, fugindo dos perigos, buscando a sabedoria, mas a gente precisa viver à luz de Eclesiastes. O mundo não dá certo só porque você é sábio. Você não escapa da morte só porque você teme a Deus. Você não deixa de ficar doente. Isso é Eclesiastes. Eclesiastes é muito útil, gente. Nos tira da bolha às vezes, sabe? De você achar que não acontece com crente, a gente não vai sofrer, a gente não vai perder, a gente não vai padecer. Não. Vai. Mas isso também pode ser para a glória de Deus. Amém. Mais uma vez, muito obrigado aos três pela presença. Que o Senhor nos leve para casa em segurança e amanhã nos
traga de volta aqui para o dia do Senhor, né? Pastor Lucas, você pode orar, encerrando, por favor? Ficamos de pé, irmãos. Senhor amado e querido, nós louvamos o Teu nome, te agradecemos porque o Senhor é bom, porque em última instância foi da Tua pena que surgiu o livro de Eclesiastes. Te agradecemos por ele constar na Bíblia e por ser tão útil, ó Deus, para nós. Ajude-nos a aplicar tudo aquilo que nós aprendemos, a encontrar realmente valor devocional nas discussões, nas pontuações, para que tudo que foi trabalhado aqui não fique apenas na mente, mas desça ao nosso coração. Cuide da nossa igreja, nos dê um momento de comunhão agora e nos traga também em paz amanhã, para que no culto público possamos te adorar uns com os outros. É assim que nós te pedimos, gratos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.